Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor e advogado Carlos Eduardo e hoje nós vamos explorar o conhecimento do capítulo 1 de Provérbios, conhecimento este que pode mudar a forma como você vive e a forma como você enxerga a realidade. Esse primeiro capítulo foi escrito por Salomão, inclusive o livro todo. Foi o segundo homem mais sábio de toda a terra, porque o primeiro foi Jesus. E nós vemos que quando ele vai começar ali o seu reinado, ele pede sabedoria para Deus. Deus dá a ele a opção de escolher riqueza, a derrota dos seus inimigos, né? E várias outras coisas, e ele escolhe sabedoria. E visto que Salomão escolhe a sabedoria, Deus fala para ele: porque você escolheu a sabedoria, eu te dou riquezas, eu te dou honra e a derrota também dos seus inimigos. Mas nós vemos que no decorrer da caminhada, devido ao fato de ele se abrir para muitos casamentos políticos, as mulheres de outras nações corrompem o coração de Salomão e ele, de certa forma, se desvia do propósito. E no final da sua vida, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai falar que se entregou a quase todo tipo de tentação e de pecado ao seu coração, mulheres, né, danças, construções, e ao final da vida ele escreve ali Eclesiastes capítulo 12, ele vai dizer do 1 em diante, de tudo que se tem que buscar e fazer é o seguinte: em suma, tema a Deus. E ele termina dizendo isso. O homem mais sábio de todos os tempos, né, depois de Jesus Cristo, ele, no final da sua vida, ele retorna à sua consciência e ele fala sobre o caminho da sabedoria. E esse primeiro capítulo ele fala sobre a sabedoria prática para a vida. E aí eu pergunto para você: você é alguém que está buscando cometer menos erros, acertar mais? Você está buscando, por exemplo, tomar melhores decisões e crescer espiritualmente? Se sim, fique comigo até o final desse vídeo e se surpreenda com o conhecimento que é passado aqui nesse capítulo 1 de Provérbios. Nós vemos que do verso 1 ao 7, ele vai falar mais ou menos sobre o propósito do livro. Qual que é o propósito do livro? É dar sabedoria, entendimento, conhecimento, inteligência, é fazer com que aquele que tem um coração reto aprenda a ser justo, a andar em juízo, em justiça e a andar em retidão. Esse é o propósito do livro. E o clímax dessa introdução é o verso 7, que ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Então ele está falando aqui que o principal propósito do livro é transmitir sabedoria, mas só que os nécios e loucos eles rejeitam. Nós vamos ver que no Salmo 111, verso 10, também vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Revelam prudência todos que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. E nós vemos que do verso 8 em diante, esse primeiro capítulo ele vai nos fazer um convite à sabedoria, porque o verso 8 ele vai dizer o seguinte: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Nos comunicando que a primeira figura de autoridade que o ser humano, o homem e a mulher tem, é o pai e a mãe, e é uma autoridade devidamente constituída por Deus. Então você que está me ouvindo, eu não sei se você já é casado, já saiu de casa, se você ainda é criança, adolescente, mas eu quero dizer para você: se você quiser ser sábio, aprenda a honrar seu pai e a sua mãe. Aprenda a honrar figuras de autoridade, porque o pai e a mãe é a primeira figura de autoridade que uma pessoa tem em sociedade. E ele também alerta sobre as más amizades, nos adverte para que nós não andemos em más companhias com os pecadores, né? Ou gente de má índole, ou seja, que não tem o mesmo propósito que nós.
E ele fala assim, ó, filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco e embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, ou seja, vamos ali derramar sangue, lá a gente vai encontrar muitos bens e a gente vai ter uma só bolsa, nós vamos dividir. E Provérbios vai dizer que aquele que anda com má companhia, aquele que deixa a malícia, né, o latrocínio, o pecado, assim, sequestro entrar dentro do seu coração, ele está cavando a sua sepultura com as próprias mãos, porque ele vai falar, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas dos teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. E ele vai falar, é possível armar um arapuca enquanto o passarinho está olhando? Significando assim, que todo aquele que vai emboscar, que arma o mal para alguém, ele está armando uma forca para cair nela. Ele fala que ó, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida. E vai terminar essa parte aqui dizendo o seguinte, que a sorte de todo ganancioso e altivo de coração é ele finalizar ali a sua vida por causa da soberba e por causa do orgulho, porque ela tira a vida de todo soberbo, de todo arrogante e de todo ganancioso, entendeu? E passando adiante, nós vemos que lá no verso 20, a sabedoria ela grita, ela faz um convite àqueles que querem ser sábios. E vai falar que do alto do muro, ela clama, ele vai dizer que ó, do alto do muro clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Mas ele fala que os nécios rejeitam a sabedoria. E de fato, uma pessoa que é louca, nécia, ela não gosta de ser repreendida, ela se revolta contra aqueles que o repreendem. E Provérbios vai dizer que se você der 100 chibatadas no nécio, ele vai continuar mais nécio ainda. E que aquele que dá uma resposta correta e sincera para um nécio, ele é mais nécio do que o próprio louco ali. Entendeu? Nos falando assim que a gente tem que ficar batendo boca com gente que não quer conhecimento, que quer o caminho do mal, que quer andar em caminhos tortuosos. E ele fala, atenta para minha repreensão, no verso 23, eis que derramarei copiosamente para vós o meu espírito e farei saber as minhas palavras. Mas ele fala que os nécios rejeitam o conhecimento, eles rejeitam a sabedoria. E é interessante que Salomão vai dizer, todo aquele que rejeita a sabedoria e o conhecimento, ele tem uma consequência, ele arca com as consequências, que é o fato de que no dia que eles clamarem por sabedoria ou clamarem ao Senhor, Deus não ouve. Uma pessoa que ela anda no pecado, uma pessoa que ela deliberadamente ela gosta de fazer coisa errada, de desonrar pai e mãe, a palavra de Deus fala o seguinte, que então me invocarão, mas eu não responderei. Vão me procurar, porém não hão de me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E para finalizar, nós vemos que todo aquele que rejeita a sabedoria, ele tem uma consequência. O verso 31 vai dizer, portanto, comerão do fruto do seu próprio procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Gálatas 6:7 vai dizer, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então, se você quiser colher o bem, então plante o bem. Agora, se você está fazendo mal, se você é uma pessoa que engana, uma pessoa que não teme a Deus, se prepare para colher em dobro aquilo que você está plantando. Porque ele vai dizer, os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua repreensão de bem-estar os leva à perdição. Eles acham, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas sem saber que a sua loucura, a sua necessidade os está levando à sepultura. Mas ele fala assim, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ou seja, a sabedoria traz segurança, traz saúde e traz ausência de temor. É por isso que todo aquele que vive enganando, aquele que é nécio, ele não tem uma casa fixa. Ele um dia mora aqui, outro dia muda de aluguel, outro dia muda para outro estado. Ele vive correndo. Mas se você quiser
paz, né? Viver em paz, ter sabedoria para tomar decisões sobre as suas finanças, né? Sobre os seus relacionamentos. Busque a Deus, busque temer a Deus, busque ler a palavra, porque fazendo isso você vai atrair para si segurança, tranquilidade, paz e ausência de temor do mal. Então, nós vimos aqui que o capítulo 1 de Provérbios, ele fala sobre que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele nos ensina a temer, né, as primeiras figuras de autoridade que nós temos na vida, que é pai e mãe, porque honrando pai e mãe a gente vai aprender a honrar professor, pastor, delegado, polícia ou qualquer outra figura de autoridade. E ele também nos ensina a evitar as más influências, a andar com os pecadores, com os nestes e com os loucos, e nos diz que quem rejeita a sabedoria tem consequências. Então, quero terminar aqui fazendo um desafio para você. Se você não leu ainda o capítulo 1 de Provérbios, leia e pergunte: Senhor, aonde eu preciso mudar? Em que área que eu preciso de sabedoria? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você sabe que esse vídeo vai ser relevante. E lembre-se, a sabedoria é a chave para uma vida plena. Provérbios 3,16 vai dizer que o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Que Deus o abençoe.